Eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu trago para vocês o book haul dos meses de maio e junho. E esse book haul vai ser muito especial porque o mês de maio é o mês em que eu faço aniversário. É bem no finzinho do mês, eu faço aniversário dia 30 de maio, mas eu recebi vários livros de presente e, na minha opinião, livros são o melhor presente que a gente pode dar para alguém. Então eu fiquei muito feliz e hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu ganhei e os livros que eu comprei no mês de junho. Então, o primeiro deles, vou pegar aqui, é um livro que eu ganhei do meu marido, que é A Espera de um Milagre, do Stephen King. Eu acho que esse livro dispensa apresentações, porque acredito que muitos de vocês também já tenham assistido a adaptação que foi feita para o cinema. Eu conheço apenas o filme, né? Então já assisti esse filme e chorei demais, achei muito triste. E eu queria ler o livro, então meu marido comprou esse aqui para mim de presente de aniversário, fiquei super feliz. E é um livro do grande mestre Stephen King, então eu já estou com uma expectativa muito alta para esse livro. Apesar de conhecer a história por causa do filme, a gente sabe que o livro sempre é melhor, ou na maioria das vezes ele é melhor, e está entre os que eu quero ler em breve, né? Já coloquei aí na minha lista de próximas leituras. Bom, o segundo livro que eu também ganhei do meu marido é A Metade Perdida. E esse livro aqui, ele apresenta um tema que me é muito caro. Então aqui a gente tem uma história que trata sobre racismo, sobre preconceito. A gente tem também a teoria do colorismo abordada aqui nesse livro. Então é um assunto que me interessa muito. Eu já tenho vídeo aqui no canal para outros livros que tratam sobre isso. E sou muito interessada em aprender mais, estudar mais, inclusive para que a gente possa tentar mudar essa realidade de preconceito que ainda, infelizmente, vigora na nossa sociedade. Então, eu vou ler para vocês a sinopse desse livro para que vocês possam conhecer um pouquinho da história. Eu não conhecia, não tinha ouvido falar ainda desse livro e quem sabe seja também uma sugestão nova para vocês. Então, a sinopse diz o seguinte: as irmãs Vines são gêmeas idênticas. Quando aos 16 anos resolvem fugir de casa, elas não fazem ideia de como isso vai alterar suas trajetórias. Mais de uma década depois, uma delas volta para a cidade natal, uma comunidade negra no sul dos Estados Unidos, obcecada por novas gerações de pele cada vez mais clara. E o choque não poderia ser maior, porque ela não apenas chega sem a irmã, mas com uma criança de pele muito escura. Para as gêmeas, a separação não significou apenas o rompimento de um laço sanguíneo. Elas se encontram em pontos muito distantes em uma sociedade racista. Enquanto uma se casa com um homem negro e é obrigada a retornar ao lugar de onde escapou tantos anos antes, a outra é vista como branca, e o marido branco não faz ideia de seu passado. Ainda que separadas por milhares de quilômetros e incontáveis mentiras, o destino das duas permanece interligado. E o que acontecerá quando os caminhos de suas filhas acabarem se cruzando também? Então, um livro que me parece muito interessante. Essa é a Brit Bennett, que é a autora desse livro. Eu não a conhecia, então o livro todo para mim, o livro não era conhecido, eu nunca tinha ouvido falar. A autora também é uma autora nova para mim e espero então poder fazer essa leitura em breve, trazer a resenha para vocês, porque realmente é um tema que eu gosto muito de ler, gosto muito de aprender sobre. E o terceiro livro que eu ganhei do meu marido, né? Sim, eu ganhei 3 livros de presente de aniversário dele. E aqui fica a dica para vocês: não aceite ninguém que não te presenteie com livros, assim como meu marido faz comigo. Então, veja, ele me deu também este livro, que é Grama, uma HQ maravilhosa, gente, mas é muito linda mesmo. Eu amei, eu já li esse livro. É uma leitura super fácil de fazer, fácil no sentido de que ela é rápida, mas não é fácil no assunto, tá? O assunto é muito pesado, é muito denso. Então, aqui a gente tem a situação das mulheres de conforto. Para quem não conhece esse tema, são mulheres da Coreia, né? Eram coreanas que foram levadas à força ou foram enganadas e elas foram levadas para a China para trabalharem como mulheres de conforto para os soldados do exército japonês. Então, mulheres de conforto significa o quê? Que elas eram forçadas a se prostituírem. Obviamente que esse termo reflete só o lado dos soldados, né? Porque o conforto era unicamente deles. Então, é uma HQ muito linda, eu recomendo demais a leitura. Para quem não conhece ainda, eu quero fazer um vídeo aqui no canal só sobre essa HQ. O traço é maravilhoso,
As ilustrações são todas feitas em nanquim, então é realmente um trabalho assim primoroso nesse livro aqui. E eu ganhei 2 cópias desse livro. O que acontece é que a minha mãe sabia que eu queria ler esse livro e o meu marido também, e os dois me deram o mesmo livro de presente de aniversário. Mas aí o do meu marido chegou primeiro, eu abri, já fiquei super feliz. E aí a minha mãe também me enviou um livro desse. Eu ia ficar com os dois, gente, porque eu não consigo devolver livro que eu ganho, sabe? Então, se é um presente, parece que eu preciso guardar, porque ali tem toda o sentimento que a pessoa teve ao comprar esse livro pra mim. Então, eu tava até pensando em ficar com os dois. Mas aí minha mãe acabou pegando de volta pra ela o livro que ela comprou, e eu fiquei só com esse. E aí a minha mãe me deu outro livro que ela sabia que eu também queria ler, que é Moby Dick. Eu não sei se vocês já assistiram, quem é inscrito aqui no canal, acompanha os vídeos, provavelmente já viu. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever agora, senão depois você pode esquecer. Mas assim, eu lancei um vídeo há pouco tempo atrás com 35 livros para ler antes de 35 anos. Então é uma meta pessoal, são livros que eu quero muito poder ler antes de fazer 35 anos. Eu acabei de fazer 33, então tenho 2 anos aí para fazer a leitura desses 35 livros. E Moby Dick é um desses livros, então ele é um clássico que eu considero uma base assim da literatura, e muitas vezes quando a gente vai ler outras obras a gente se depara com referências a esse livro. Então eu queria muito fazer essa leitura, minha mãe me deu, achei maravilhoso esse livro, fiquei super feliz. E, enfim, vou fazer a leitura de Moby Dick em breve, já tá no meu cronograma aqui que eu pretendo ler ele talvez no mês de julho, durante as minhas férias. E ganhei também mais um livro de uma aluna minha muito querida. Muito obrigada, Luísa, se você ou a mamãe estiverem assistindo esse vídeo, muito obrigada. Elas me presentearam, então, com esse livro do Braulio Bessa, que é um livro de poesia de cordel. Então, esse livro se chama Poesia que Transforma, e eu gosto muito dos cordéis feitos pelo Braulio Bessa. Ele ganhou uma visibilidade maior por causa da participação no programa da Fátima Bernardes na TV, e eu acho isso extremamente válido, porque a literatura de cordel é uma coisa brasileira, é nossa, ela representa muito bem a nossa cultura, e muitas vezes ela não é conhecida, né? Tem brasileiros que não conhecem a literatura de cordel. Ela não tem, muitas vezes, o destaque e o valor merecido. Eu gosto muito de cordel, já fiz trabalhos com os meus alunos, para quem não sabe, eu sou professora, então já fiz trabalho com os meus alunos, tento sempre valorizar esse estilo de literatura, e fiquei muito feliz em receber esse livro aqui. Muito obrigada, Luísa. Inclusive, gente, veja se eu posso com isso. Ela escreveu aqui pra mim, coisa mais linda do mundo. Ela colocou aqui uma dedicatória com a letrinha cursiva que ela está aprendendo esse ano e já escreveu aqui de letrinha cursiva. Fiquei muito feliz em receber esse livro. Então, muito obrigada, agradeço a todos que me presentearam, né? Meu marido, minha mãe e a minha aluna. Eu amo ganhar livros, então tenho certeza que eu fiquei muito feliz com isso. Bom, e agora falando dos livros que eu comprei, no mês de maio eu não comprei nenhum livro, consegui me comportar, foi super obediente, porque eu já tenho vários livros aqui e eu tinha prometido pra mim mesma que eu não ia comprar enquanto eu não pudesse diminuir essa pilha de livros que eu tenho pra ler. E no mês de maio eu consegui, mas aí em junho, né, eu tive uma recaída, porque o que aconteceu? Teve o Prime Day na Amazon e aí, né, eu tive que participar, tive que comprar alguns livros, aproveitei algumas promoções, então a Amazon que acabou sendo a responsável por essa minha recaída quando fizeram o Prime Day. Acho que não é culpa minha, né, gente? É culpa de quem fez a promoção. Mas agora falando sério, o primeiro livro que eu quero mostrar aqui pra vocês que eu comprei é O Médico e o Monstro, do Stevenson. É um grande clássico da literatura mundial. Então aqui a gente tem uma obra de suspense, né, de terror. E é um médico que toma uma poção, né? Tudo começa com esse médico e ao tomar a poção, começa a acontecer umas coisas muito estranhas e o perigo reside onde? Dentro dele. Então aqui a gente vai ter também um embate quase que filosófico aí sobre esse lado obscuro da alma. É um livro que eu quero ler já há bastante tempo, é um clássico muito importante, aproveitei a promoção e comprei. Esse aqui sai pela Penguin Companhia, eu gosto bastante da tradução que eles fazem, normalmente de bastante qualidade. Bom, os próximos 2 livros, eles são uma sequência,
São 2 livros de ficção científica, então a gente tem aqui o jogador número 1 e o jogador número 2. Esses 2 livros aqui, na verdade, são do meu marido, ele comprou para ele, mas eu pretendo fazer a leitura também. E acredito que sejam boas indicações aqui para vocês, então quem gosta de ficção científica, o que a gente tem aqui? É uma sociedade em que as pessoas praticamente vivem dentro dos jogos, né? Elas vivem mais nesse mundo virtual, nesse mundo dos jogos, do que no mundo real. Então, essa é a premissa do jogador número 1, e depois a gente tem a sequência no jogador número 2, e nós temos aqui como sinopse o seguinte: a vida é como um videogame extremamente difícil e injusto. Quando você nasce, recebe um personagem gerado de maneira aleatória, com nome, raça, rosto e classe social. Às vezes o jogo pode parecer fácil, até divertido. Outras vezes pode ser tão difícil que você tem vontade de desistir. Mas infelizmente neste jogo você só tem uma vida. Ou você morre um herói ou vive o bastante para se tornar o vilão. Me parece que esses livros, eles carregam também uma forte crítica social, então a gente tem aqui nos 2, né, essa situação de que a realidade na qual essas pessoas estavam vivendo era tão difícil, era tão ruim, que eles preferiam ficar num outro universo, no universo virtual, do que encarar aquela realidade. E aqui, pelo que a gente vê também no jogador número 2, ele faz alguma crítica aí a essa situação de que as pessoas nascem, como ele diz, com personagens aleatórios e precisam enfrentar a vida, enfrentar situações a partir desse personagem que nos é dado quando nós nascemos, que a gente não tem controle, mas que isso muitas vezes influencia diretamente em como nós vamos levar a nossa vida, em como a gente vai viver, nos problemas que vão acontecer. Então me parece que são livros de ficção que carregam aí uma forte crítica social. Vamos ver, quando eu fizer essa leitura, eu trago a resenha aqui para vocês. Bom, falando de realidades difíceis, eu comprei também este livro aqui, eu tenho o nome da Channel Miller. A Channel Miller se tornou muito conhecida depois de denunciar a agressão sexual de que ela foi vítima. Então, ela foi estuprada na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e, como sempre, né, o nosso sistema é um sistema que, infelizmente, na maioria dos casos, ele protege os agressores. Então, é um sistema muito falho nesse aspecto e muitas vezes as vítimas tendem a se calar, a não fazer denúncias por medo das represálias, por medo de toda humilhação e de toda a situação que pode acontecer frente a essas denúncias. E que, infelizmente, a gente tem visto isso aqui no Brasil muitas vezes, né? Com frequência aí nos últimos tempos, eu tenho visto casos aí de agressores que muitas vezes são inocentados sim, e que meio que quem é culpabilizada é a vítima. E isso é algo que precisa mudar, é algo que a nossa sociedade precisa urgentemente desconstruir, esse pensamento de que é a mulher que pediu essa agressão, de que é a mulher que de alguma maneira provocou essa agressão. Então a gente precisa parar de culpabilizar as vítimas. E justamente aqui a Channel Miller traz a sua própria história, né? Ela conta a sua história. Eu acho que é um livro extremamente necessário. Bom, comprei também este livro aqui de suspense, que é A Lista de Convidados, da Lucy Foley. Ela é a mesma autora do livro A Última Festa, que se tornou um grande sucesso. E também é um livro de suspense. Então aqui a gente tem mais um desses livros aí em que as pessoas estão reunidas e de repente aparece um corpo e se procura então quem é o responsável por esse assassinato. Eu adoro esse tipo de livro, que fica aquele clima de suspense ali, ninguém sabe quem é o responsável e todos, né, meio que já começam a se acusar e tentar descobrir quem é o responsável pelo assassinato. O vídeo mais visto aqui no canal é um vídeo em que eu indico livros de suspense, então acho que muita gente gosta desse gênero literário e eu pretendo fazer mais vídeos assim em breve. Acompanhem aqui que logo vocês verão um pouco mais desse conteúdo por aqui. Eu comprei também aqui do Joel Dicker, O Enigma do Quarto 622. Esse autor é muito conhecido, eu gosto bastante dos livros dele, eu já li O Desaparecimento de Stephanie Meyer, que inclusive já citei ele aqui num vídeo do canal. Gostei muito desse livro e assim, o Joel Dicker, ele tem uma característica de escrever livros grandes, são livros extensos, são calhamaços, a gente pode até dizer assim, mas ele tem alguma coisa assim que chama tanto atenção que você não consegue parar de ler.
e você não sente as páginas passarem. E pelo menos o que eu percebi no Desaparecimento de Stephanie Meyer é que ele consegue trabalhar muito bem os personagens. Então tinha uma lista imensa de personagens, mas eram todos muito bem delineados, muito bem desenvolvidos, e o leitor conseguia então se lembrar de todos eles, saber o papel de cada um deles ali na narrativa. Esse livro aqui, ele também apresenta aí um caso de assassinato, então um corpo que aparece de repente ali no quarto 622, e as pessoas então vão tentar resolver esse mistério, resolver esse assassinato. Eu espero que seja um livro do mesmo nível ali do Desaparecimento de Stephanie Meyer, e depois também trago resenha aqui para vocês para contar um pouquinho sobre esse. Bom, eu já falei para vocês nesse vídeo de hoje sobre o livro Grama, né, HQ Grama, que eu fiz a leitura e que é sobre a situação das mulheres de conforto. E eu comprei também Herdeiras do Mar, que é um livro que eu queria ler há muito tempo e que também trata desse mesmo tema. Então aqui nós também temos a situação das mulheres de conforto, essas mulheres coreanas, né, que passaram por toda essa violência durante o período da Segunda Guerra Mundial, que é um episódio muito triste da história da humanidade, mas que muitas vezes a gente não conhece, né? É um pouco desconhecido para nós que moramos aqui no Ocidente, então a gente acaba sabendo, conhecendo melhor os casos que acontecem no Ocidente e muitas vezes a gente desconhece essa realidade. Bom, gente, comprei mais um livro do Saramago. Vocês talvez tenham visto aí, quem assistiu os últimos vídeos de book haul que eu tenho feito. Em todos eles tem um livro do Saramago, porque eu gosto muito dele. Eu acho que os livros dele são fantásticos, trazem milhares de reflexões e gosto realmente demais da escrita desse autor, então eu procuro sempre comprar mesmo, quero ter toda a coleção dos livros que ele já escreveu, e eu vejo muitas recomendações positivas sobre esse livro aqui, que é As Intermitências da Morte. Estava muito curiosa e aproveitei porque o preço estava realmente valendo a pena no Amazon Prime. E o que a gente tem aqui? A morte entra em greve. Então, um belo dia, a morte decide que não vai mais trabalhar, que não vai mais matar ninguém, e aí no dia seguinte ninguém mais morre, né? Então a gente vai vendo os problemas que começam a acontecer, os hospitais vão ficando lotados, enfim, uma série de coisas aí em decorrência dessa pausa, né, na morte, porque a morte é a única certeza que a gente tem, do que a gente sabe que vai acontecer, e de repente essa certeza some, essa certeza não existe mais. E a gente tem então toda uma série de problemas e situações que vão sendo geradas a partir disso. Bom, gente, comprei este livro maravilhoso. Isso aqui, gente, é uma coisa que uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que gosta de livros, quando recebe isso aqui, a gente tem até assim uma palpitação, sabe? O coração acelera. Você começa a suar frio de tanta alegria, porque é muito lindo, é maravilhoso. Olha, vejam este livro, gente, é uma obra-prima, coisa lindíssima, em capa dura. Eu tô encantada, não tenho nem o que falar para vocês. Estou encantada com este livro. Tô com vontade de deixar ele na minha cabeceira, assim, do lado da minha cama, para toda noite eu poder olhar para ele, assim, coisa mais linda, gente. Mas enfim. Aqui a gente tem a coleção completa de contos da Lígia Fagundes Telles. E então nós temos aqui vários livros reunidos em um só. Então aqui a gente tem Antes do Baile Verde, tem o Seminário dos Ratos. Então, o Antes do Baile Verde é de 1970, o Seminário dos Ratos é de 77. Nós temos aqui a Estrutura da Bolha de Sabão, que é de 91. Temos A Noite Escura e Mais Eu, que é de 95. Invenção e Memória, que é dos anos 2000. Um Coração Ardente, que é de 2012. E temos Contos Esparsos, né? Contos que foram feitos separados, que não estavam ainda publicados, reunidos em um único volume. Gente, o livro é encantador. Eu pretendo fazer a leitura não todo de uma vez, né? Até porque ele é enorme, né? Eu acho que são 740 páginas, mais ou menos. Para ser bem exata, são 749 páginas. Então, eu pretendo fazer a leitura por partes. Eu pretendo ler os livros que estão aqui dentro mesmo. Então, fazer a leitura de Antes do Baile Verde, finalizar, depois fazer a leitura do Seminário dos Ratos, lendo um livro por vez. Nunca li nada da Lígia Fagundes Telles, uma vergonha, eu sei disso, mas vou corrigir esse erro em breve, com essa edição maravilhosa que eu tô apaixonada. Comprei também este livro que eu queria ler há algum tempo, que é A Trança, eu não sei pronunciar, não sei se é Letitia, eu não sei como a gente pronuncia o nome dessa autora, mas eu acredito que seja
Letitia Colombani, né? Peço desculpas se eu tô pronunciando errado. Mas assim, gente, o que nós temos aqui é a história de 3 mulheres, então uma delas vive na Índia, a outra vive na Itália e a outra vive no Canadá. E mesmo separadas por realidades diferentes, essas 3 mulheres se recusam a aceitar o destino que foi reservado, né, que foi planejado para cada uma delas. E elas têm então esse ponto de união, então o livro vai tecendo justamente essa trama, essa relação, essa trança a partir da história dessas 3 mulheres. E a gente tem aqui na sinopse do livro que ele fala muito sobre esperança e sobre solidariedade. São algumas coisas que nós estamos precisando muito hoje em dia. Achei essa edição muito bonita também. A gente tem capa dura, é uma edição da Intrínseca. E aqui a lateral, eu não sei, acho que não dá para vocês verem aqui no vídeo. Eu vou tentar deixar imagens aqui tentando mostrar melhor. Mas a lateral dela é toda meio que brilhante, assim, né? Como se fosse um tom de dourado brilhante mesmo. Muito bonito o livro. E acredito que seja uma daquelas histórias que nos trazem aí um pouco de, né, ânimos renovados. Bom, gente, comprei esse livro aqui, As Desventuras de Arthur Less, que eu acho que vai ser um livro que vai me conquistar por causa do tema. Porque é o seguinte, o Arthur Less, ele foi convidado, né, ele é um escritor, e ele foi convidado para o casamento do ex-namorado. Mas ele não quer ir porque esse casamento traria ali algumas lembranças que ele não queria mais, né, seria uma situação meio constrangedora. E ao mesmo tempo, se ele não aceitasse o convite sem nenhum motivo palpável, ficaria evidente, né, que ele tem algum problema em ir a esse casamento, seria também uma situação embaraçosa para ele. Então ele pensa em uma maneira de poder não ir ao casamento do ex e fazer essa recusa através de uma justificativa mais concreta. E aí ele percebe então que ele recebeu vários convites para eventos literários ao redor do mundo e decide então participar desses eventos. Então, gente, é um livro que une literatura e viagens. Nós estamos no canal Entre Viagens e Livros. Ou seja, será que eu vou gostar? E para quem não sabe ainda, né, o canal tem esse nome justamente porque eu tenho esse objetivo de trazer vídeos para vocês que façam essa junção entre literatura e entre viagens. Então, livros que representem outros países, que nos façam lembrar de outros lugares, uma maneira de viajar através da leitura realmente. E esse aqui eu acho que vai ser um livro que vai me proporcionar isso. Depois eu conto para vocês se realmente o livro vale a pena. E já que eu falei nesse tema, eu comprei aqui Sob o Sol da Toscana, que é um livro antigo, mas que eu comprei justamente por isso, né? É um livro que eu acredito que vai me fazer recordar da minha lua de mel, do momento quando eu e meu marido fomos viajar para a Itália e a gente conheceu ali as paisagens maravilhosas e encantadoras da Toscana. Então eu acho que é um livro que vai me trazer boas recordações desse momento. A autora desse livro, gente, ela é norte-americana, ela morava na Califórnia, mas ela se muda então para Toscana, ela compra uma casa naquelas regiões que a gente vê nos filmes maravilhosas, aquelas casas de campo, e ela reforma então essa casa e passa a viver ali. E aqui nesse livro ela conta pra gente as suas experiências naquele local novo, as suas experiências em um país diferente, e ela traz também muito aqui sobre culinária e gastronomia, porque ela é gastrônoma. Então eu já dei uma folheada aqui nesse livro, a gente tem momentos aqui em que aparecem receitas mesmo, receitas italianas, que inclusive eu pretendo fazer todas, porque eu adoro cozinhar, é um dos meus hobbies, né? Eu pretendo sim fazer todas essas receitas. Veja, a gente tem algumas partes aqui então que trazem justamente as receitas que ela fez, que ela criou. Eu ainda preciso descobrir exatamente quem é, né, quem são os autores aí dessas receitas. Mas enfim, gente, é um livro que eu espero que possa me trazer então essas recordações da viagem que eu fiz à Itália e possa me lembrar daqueles momentos, daquelas cidades incríveis pelas quais nós passamos. E depois eu posso até contar aqui um pouquinho mais para vocês sobre isso. E por último, eu ganhei também do meu marido este livro aqui, o livro de Líbero, que na verdade eu estava trabalhando e o meu marido viu que esse livro entrou em promoção, eu não conhecia, mas ele achou que pela história talvez eu pudesse gostar e comprou para mim. Então, aqui atrás a gente tem a pergunta assim: o que você faria se lhe fosse oferecido o livro de sua vida? Então, a sinopse desse livro, pessoal, ela se baseia nessa premissa.
Aqui nós temos o seguinte: quando o circo Bosendorf se instala em Pausado, possivelmente a menor cidade do mundo, toda sorte de eventos pode acontecer. Máximo Perin, com seu apurado faro jornalístico, logo envia uma equipe da sua Gazeta ao local para descobrir quais serão as atrações da tão esperada noite. Seu filho Líbero, de 11 anos, auto-intitulado redator, repórter, editor-chefe júnior do jornal, e Rúbio, o fiel escudeiro dos Perin, partem rumo à empreitada sem imaginar que algo fantástico e inexplicável espera por eles. Embora tenha crescido imerso em aventuras literárias, naquela noite será oferecido ao menino um livro como nenhum outro que ele já teve nas mãos. Um volume grosso, vermelho, com o nome dele escrito na capa. E a cada página virada, a oportunidade de conhecer o próprio futuro. Aceitar lê-lo ou rejeitar a chance de descobrir o roteiro da sua vida são as alternativas que mudarão para sempre o destino, não apenas de Líbero, mas de todos aqueles que ama e da própria cidade. O livro de Líbero é um romance sobre o poder das histórias que leva o leitor pelos caminhos da memória, investiga a natureza do tão familiar sentimento de "e se tivéssemos feito tudo diferente?" e nos mostra que o futuro talvez não passe de inúmeras versões do caleidoscópio do presente. Bom, uma premissa bastante diferente, acho que eu nunca li nenhum livro assim com essa temática. E, enfim, gente, são esses os livros que eu ganhei ou que eu comprei entre os meses de maio e junho. Eu espero poder ter inspirado vocês aí nas suas próximas leituras. Espero ter trazido aqui boas dicas e contribuições para vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês também aproveitaram as promoções do Prime Day, se vocês compraram alguns desses livros, se vocês já fizeram algumas dessas leituras. Deixem aqui para mim, vamos conversar um pouquinho sobre livros. Eu adoro interagir com todo mundo aqui pelos comentários, gosto muito dessa troca. Agradeço desde já a todos que assistiram esse vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada então a vocês e até o próximo vídeo.